capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4, versos de 1 a 12. Nós vamos compartilhar esse texto. Sente-se, por favor. Obrigado pela sua atenção. Pode sentar-se, por favor. Glória a Deus. Eu quero ministrar essa palavra com você essa noite, naquilo que Deus tem permitido ao meu coração. Nós vivemos um tempo no mundo e no nosso país que honra é algo que está, parece que em desuso, mas pela Bíblia nunca a honra está em desuso. Nós vivemos um tempo onde tudo vale para ter um sucesso. Vivemos um tempo onde mentir vale, onde desonrar vale, desrespeitar vale, falsidade vale. E isso nunca foi e nunca será da parte de Deus um sinônimo para sermos abençoados. Nós estamos no mundo, vivemos neste mundo. O que a gente não pode ser é contaminado pelo proceder desse mundo. A gente assiste pessoas que selam aliança hoje e por qualquer razão amanhã elas quebram aliança, quebram pactos. Por qualquer razão que eles tenham algum tipo de vantagem ou que elas pensem isso, elas já abrem mão daquilo que é certo. Mas a igreja estabelecida por Jesus, ela não anda segundo os costumes da terra. Amém, querida? A igreja tem princípios. Vocês têm me ouvido pregar aqui todos esses anos, como pastor desta casa, algo muito forte. Alguns de vocês já sabem de cor e salteado. Princípios, ou você os respeita, ou eles vão te quebrar. Se você não respeita princípios, você quebra princípios, pode esperar que a vida vai te trazer consequências por quebra de princípios. Às vezes a gente não pensa no que se semeia hoje, mas deveríamos pensar. Se eu perguntasse agora aqui, acredito eu que a maioria tem exemplo de pessoas que semearam comportamentos inadequados algum tempo da vida. Dê uma olhada no histórico dessas pessoas. Quem elas são hoje? Onde elas estão hoje? Quem que vive pela mentira e Deus abençoa? Quem que vive pela desonra e Deus abençoa? Não existe. O Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, o Deus Criador do céu e da terra, é o mesmo do Velho e também do Novo Testamento. As pessoas entendem e julgam como se Deus fosse um Deus que a tudo permite, a tudo tolera, e que Ele não trata as coisas como um peso. Pelo contrário, Ele continua sendo juiz, Ele continua sendo justo. Quer um exemplo? Para falar em graça, Novo Testamento. Nós falamos hoje na classe dos homens, pela manhã, na escola dominical. Ananias e Safira, época da graça. Eles estão vivendo um tempo, não sei o que passa na cabeça de Ananias e Safira. Uma das coisas a gente sabe que é inveja. E aí eles resolvem mentir para o Espírito Santo, usando uma retórica de salvos, de convertidos. Eles resolvem fazer aquilo que os outros estavam fazendo e não eram obrigados. Vocês conhecem a história. Eles vendem um patrimônio deles, veem com que os outros membros da igreja primitiva pegavam e depositavam aos pés dos apóstolos para que pudesse socorrer os necessitados. E aquilo parece que mexeu um pouco com o coração de Ananias e Safira. Porque eles, não com o coração desejoso, mas invejoso, eles resolvem combinar em casa uma mentira. E chegam para o apóstolo Pedro e dizem assim: nós vendemos essa propriedade, no caso Ananias. E o Pedro fala para ele: mas por que você mentiu? O imóvel era seu, ninguém te pediu nada. Olha lá, os pés dos homens que vão carregar o teu corpo para o local de enterro estão aí. E ele cai morto porque mentiu. Novo Testamento, época da graça. Aí vem a esposa, que combinou com o marido em casa mentir. Vai para dentro do templo. E aí o apóstolo pergunta: por quanto vocês venderam o imóvel? Já sabia porque que ela foi ali. Isso é o Espírito Santo. Ela disse: nós vendemos por tanto. Ela falou: você não precisava mentir. Ele disse: aos pés dos homens que levaram o corpo do teu marido, também vão levar o teu. E os dois morrem. Época da graça.
A gente não pode entrar nesse barulho de que tudo é possível. De que, embora estejamos sentados dentro de uma igreja quase que semanalmente, nosso estilo de vida pode ser assemelhado aos padrões de quem não conhece. Princípios, ou você os respeita, ou eles vão te quebrar. Isso é fato. Quantos homens desrespeitaram o princípio de fidelidade no casamento? Até que perderam. Quando perderam, aí choram. Quantas mulheres fizeram isso? Quantos cristãos que tinham vida e tanta coisa, mas quebraram princípios? Porque princípios não podem ser quebrados, precisam ser respeitados. Nem sempre nós gostamos, mas obedecemos para sermos abençoados. Então princípios precisam ser respeitados. Há um tempo, aqui no livro de 2 Samuel, que Davi está para assumir o reino. Ainda não assumiu por completo. No capítulo 3 vai morrer um grande homem chamado Abner. Ele era comandante do exército de Saul. E com a morte de Saul, Abner faz Isbosete rei sobre Israel, querendo contrariar um princípio aonde o Senhor já tinha levantado Davi como rei. E de uma maneira fraudulenta, errônea, traiçoeira, Joabe, que tem raiva de Abner, porque num combate, Abner vence, pede por mão dele não insistir, e Abner o mata. Joabe pratica uma traição e mata Abner. Isso enfraquece Isbosete. Isbosete não é um homem de atitudes com Deus. Ele é filho de Saul. Abner o constitui rei imposto, mas ele não vai reinar, porque Deus já tinha estabelecido. E aí Abner, ele morre pelas mãos de Joabe. Davi se constrange com isso, diz: eu não tenho nada com este sangue. Chora pela morte traiçoeira de Abner. Ele lamenta o que Joabe fez. E é dentro desse contexto que Isbosete, que não tem chamado e não será rei de Israel, ele colocava a sua fé, a sua expectativa de se firmar no reino sobre Abner, mas agora Abner está morto. E o capítulo 4 que nós vamos ler vai dizer algumas coisas para nós daquilo que a gente não pode fazer e daquilo que a gente tem que fazer. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baná e o outro Recabe, filhos de Rimom, o Berotita, dos filhos de Benjamim. Porque também Berote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Berotitas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Indo Recabe e Baná, filhos de Rimom, Berotita, chegaram à casa de Isbosete no calor do dia, meio-dia. Estando este a dormir ao meio-dia, ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram, cortaram depois a cabeça e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi a Hebrom. Eles disseram: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procura tirar-lhe a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimom, o Berotita, disse-lhes: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe a notícia, dizendo que eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, e como quem recompensa
o matei em Ziglag. Muito mais a perversos, que mataram um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o sangue, o seu, de vossas mãos? E não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordem aos seus moços, eles, pois, os mataram, e tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete, e a enterraram na sepultura de Abner em Hebrom. Há dois nomes que a gente vai enxergar única vez. Um é Recabe e outro é Baná. Recabe tem a ideia de alguém que leva, que transmite, que conduz. E Baná tem a ideia, na raiz do seu nome, filhos da dor, filhos da aflição. Esses dois irmãos não são filisteus. Saul os recebe, ainda vivos, e também Saul vivo, e os honra. Saul é morto, Isbosete tem Abner como comandante, e Abner faz esses dois homens benjamitas, da mesma tribo de Saul, da mesma tribo de Isbosete, quase que parentes, quase que sanguíneos. Eles ocupam posição de honra, eles ocupam uma posição de status. E este homem, Isbosete, está abatido, porque o seu comandante foi morto. Ele nem sabe que Davi não tem nada com isso. E Davi chora no capítulo 3 a morte traiçoeira de Abner pelas mãos de Joabe. Agora, é interessante que esse Isbosete, ele não tem chamado para rei. Ele não será rei. Mas Deus nunca autorizou morte de gente justa. E Deus não compartilha com traição. Deus não compartilha com apunhalada. Deus não. Só que esse Isbosete é um homem de personalidade fraca. A fé dele, sendo israelita, parece que estava depositada em Abner. E quando Abner falece, ele fica abatido. E perto do meio-dia, o horário que o sol estava mais quente, ele vai descansar. E aí a história diz que era nessa conduta que esses dois capitães, com acesso, grave essa palavra, acesso ao palácio, acesso ao rei Isbosete. Eles vão com uma conversa de apanhar trigo, de pegar cereais, porque era tempo de guerra também. E eles tinham essa ideia de que, buscando esse cereal, era para servir o exército. E eles sabem da vulnerabilidade que Isbosete tem. Mas pelo acesso que eles têm ao palácio, o acesso e a confiança que eles têm a Isbosete, eles usam de mentira para ter vantagem. Acham que a mentira deles vai lhes dar um status, porque quando eles vão levar notícia para Davi, esses dois irmãos acham que Davi vai honrá-los pelo que eles fizeram. E eles usam da flexibilidade que eles têm para entrar no palácio. Uns vão dizer que tinha uma serva que ficava próxima ao celeiro, e talvez essa serva tenha cochilado, e por confiança desses dois homens, outros vão dizer que não, que eles tinham uma liberdade para tal. E o fato é que de fato eles realmente podiam entrar e sair. É que eles sabem que Isbosete está fragilizado, ele está abatido, está dormindo. E eles entram no momento de vulnerabilidade, porque o homem está triste, está abatido. E eles sabem que o trono de Israel está vivendo um colapso. Eles sabem que Davi, de fato, será e já é o novo rei que vai dominar todo Israel. O que eles fazem? Por uma ambição, por um desejo carnal, ganância,
eles vão lá e assassinam o rei, o líder, para ter uma recompensa, achando que vão ter recompensa. E ele já sai, um que representa dor e o outro que representa condução. 2 homens, 2 irmãos que se unem para fazer de um ato errôneo, desonroso, vergonhoso, hediondo, homicídio, desrespeitoso, para ter vantagem. Agora, quem que entra na câmara de Isbosete? Não é um filisteu, não é um cananita, não é um hitita, é um hebreu. É alguém da casa, é alguém de confiança, é alguém de credibilidade, é alguém que sabe a intimidade de Isbosete. Mas como Abner está morto, eles pensam, essa é a hora que Davi vai dominar. O que a gente faz? Vamos tirar proveito. Eles, por torpe ganância, eles não têm nenhum tipo de temor de assassinar covardemente um da sua própria casa. Ambos são benjamitas, são da mesma linhagem, da confiança de Isbosete. Eles foram colocados para proteger a família do rei. Eles são tirados do meio dos outros homens para ser capitães, cargo de confiança, credibilidade. Eles estão lá para dar salvaguarda para o rei. Eles deveriam proteger o seu líder. Mas diante de uma circunstância, eles preferem trazer vantagem para si. E eles trouxeram para dentro do palácio, aonde estava Isbosete, no que poderia se chamar de palácio para a época. Eles que tinham que trazer vida. Eles que estavam lá para dar vida, guardar vida. Esses 2 irmãos que deveriam guardar o seu líder e a casa do líder, ao invés deles ministrarem vida, eles ministram morte. E uma morte de alguém que está dormindo, que confiava, que descansava. Alguém que tinha neles uma confiança. E esse texto é tão profundo, porque se existe um tipo de consequência para esse tipo de conduta que eles fizeram, a Bíblia traz peso para quem tem confiança e trai. A ação de Deus, para quando a gente tem confiança e a gente trai quem a gente deveria proteger, isso não passa desapercebido e não fica sem tratar. Há outro peso para aqueles que traem devido ao acesso. Então, eu vou à casa do pastor Luiz e ele diz assim: pastor, sente-se, fique à vontade. E eu, sabendo da amizade que ele tem para comigo, eu já não tenho alguns protocolos de segurança que ele deveria de ter com os outros, ele até tem. Mas como eu tenho acesso à vida dele, eu extrapolei, já pensando em algo que eu poderia ter de vantagem. E na Bíblia, todas as pessoas que têm confiança, que têm credibilidade e que traem, não ficam sem ser tratadas. Não há bênção de Deus na traição. Não há bênção de Deus na vida de pessoas que têm acesso e que pelo acesso matam reputação, ferem, traem. E enquanto algumas coisas não têm conserto, a vida trava. A vida não vai prosperar. As bênçãos ficam retidas. Quando não, Deus se encarrega de fazer algumas coisas. A tragédia na vida de Isbosete, ela é maior, porque quem vai matar Isbosete, quem vai trair Isbosete, não é o estranho, é o da casa, é o benjamita, é quem tinha que proteger
E por um interesse, eles vão e matam quem confiava neles. Acessos. Nós não abrimos o coração para pessoas que nós não confiamos. Até erramos, mas normalmente nós damos acesso em quem nós temos credibilidade. Você não conta segredos, as suas dores. Você não fala da sua vida para quem você não conhece. Você geralmente tem alguns tipos de acesso diferenciado com pessoas. Não dá para dizer que você tem 1 milhão de amigos. Tem um cantor aí que diz que ele quer ter 1 milhão de amigos, mas para ter 2, 3, 5 já é difícil, quanto mais 1 milhão. Só na poesia que isso funciona. O cara que tem 1 milhão de amigos, misericórdia. Mas normalmente a gente consegue olhar para esse texto e pensar: meu Deus, quem feriu foi para quem eu dei acesso, para quem eu dei confiança. Qualquer líder, qualquer governo que vai ser constituído, sendo técnico, ele vai nomear pessoas que ele tem confiança. Porque em reuniões, é na mesa que a gente vai tratar da vida. A gente põe quem na mesa? Com quem que a gente come sem alguns protocolos? Com o inimigo ou com o amigo? Com o amigo. Você dá acesso. E de repente, Esbozete deu acesso para 2 benjamitas da mesma linhagem, da mesma tribo, aonde eles foram colocados em posições de honra. E são esses 2 homens que fazem essa tragédia ficar pior e maior. Porque eles tinham acesso. E pela confiança do acesso, eles expõem à morte quem eles tinham que guardar. Que Deus nos livre, que o Espírito Santo nos chame a atenção, nos chacoalhe, para que a gente não abuse do acesso que a gente tem e por alguma razão a gente venha querer tirar vantagem. Não existe bênção na desonra, no desrespeito, na traição. Não existe. O texto vai dizer que a morte, ela não veio da mão inimiga, mas ela veio de uma mão amiga. E o texto vai falar para nós que eles chegaram com uma conversa de trigo. É interessante porque a desculpa deles terem ido buscar trigo, eles disseram que era para o exército, e eles chegaram pedindo ajuda, chegaram com uma palavra de quem precisa, e o reino estava para lhes dar subsistência, quando na verdade Recabe e Baná, o que eles traziam dentro deles é morte. Ao invés de ministrar vida, eles ministram morte. Eles vêm, eles não têm problema de mentir. Eles usam de uma necessidade, uma conversa, do acesso, e dizem: nós viemos por esta causa. Pessoas como esses 2 homens nos trazem algumas lições. Porque eles chegam clamando por vida, mas na verdade eles não clamavam por vida, eles traziam morte. Eles entraram como que querendo vida. Mas o que eles traziam no coração? Eles traziam morte, deslealdade e destruição. Volto a dizer para você: para quem nós damos acesso? Para amigos, para chegados, para gente de confiança. Quem é que traiu Jesus? Alguém do meio, alguém dos que estava inserido. E é interessante porque, olhando para esse texto, nenhum de nós está livre de passar por essa situação. Mas se a gente passar por essa situação, fique tranquilo. Deus é justo. Nada passa desapercebido.
É interessante porque, geralmente, quando as pessoas falsas, a gente nem sempre as identifica. Mas elas chegam pedindo ajuda, elas recebem carinho, recebem proteção, recebem honra, recebem cuidado, recebem mesa, mas no fundo, gente falsa traz dentro dela maldade, desejo de morte, quer o que você tem, deseja a sua casa, deseja seu ministério, deseja a sua esposa, deseja seu marido, deseja o seu emprego. Ela não cava, não busca, não sabe, mas elas estão perto, e a gente às vezes não enxerga isso. A gente até fala o que não tinha que falar, convida para andar no carro, leva para viajar, põe sentado à mesa, e elas têm dentro delas morte, deslealdade, destruição. Isso aconteceu com o filho de Saul, que num dos dias mais difíceis, o pai está morto. Se você procurar na Bíblia, você não vai achar. Isbosete não cometeu nenhum crime. Qual é o problema de Isbosete? Ele não tem problema. Se eu tenho que falar alguma coisa de Isbosete, ele deixou de confiar em Deus. Mas essa era a personalidade dele, não era só falta de fé. Ele coloca a estabilidade do que ele pode ser nas mãos de Abner. E ele, pelo jeito, demonstrou a sua fragilidade, porque os dois, Recabe e Baná, ele se aproveita do acesso. Fala, ele está vulnerável agora. Ele está dormindo agora. Para quem que a gente conta algumas coisas? Para quem que a gente chora? São pessoas que têm acesso à nossa vida. E eles sabiam que Isbosete estava triste, abatido e dormindo. E eles vão matar um homem que não pega nem na espada. Eles vão agir com covardia. Eles vão tirar a vida de um homem que morre sem direito de reagir. Porque o que eles querem, pessoas falsas, como esses dois homens, eles carregam dentro deles é morte. Se eles têm que ter algum tipo de benefício, eles não têm problema de matar a reputação, de matar o físico, de matar o emocional, de destruir uma família, destruir uma igreja, destruir um ministério, destruir uma carreira. Existem pessoas assim, que para eles terem sucesso, fazem o que precisam for. Esse homem que confiou neles, abriu a casa para eles, na sua vulnerabilidade, eles matam um homem indefeso. Eles não ganham, eles não vencem Isbosete numa guerra, mas eles matam quem confiou neles. Tudo isso por causa de acesso. Acessos que eles tinham pela posição. Eles recebem honra e pagam com traição. Mas o interessante é que com a traição eles vão achar que vão receber recompensa. Davi não sabe que o que eles estão fazendo e o que eles vão fazer tem um resultado. Mas é com a conversa de trigo, como quem está pedindo ajuda, que eles vão levar a morte para dentro da casa. Eles não pensaram na esposa de Isbosete, eles não pensaram nos filhos de Isbosete, eles não pensaram na angústia de Isbosete, mas eles pensaram que tipo de vantagem ele tinha. E aí a Bíblia vai nos mostrar que esse homem morre sem se defender, sem se esboçar nada. Eu estava estudando a quinta costela, que fala o texto, que na verdade é na região abdominal. O tipo de facada que eles dão é morte direta. Quando eles dão a facada em Isbosete, é morte rápida. É para não ter reação. É para não ter possibilidade de sobreviver. Até isso eles fazem. E é interessante que eles camuflaram toda essa situação por uma ideia de entrar no palácio pedindo trigo. E eles entram, e é interessante que eles estão tão acomodados à sombra, a ideia de pedir vida, de pedir trigo, que eles usaram esse disfarce para atrair quem confiou neles. E a traição nada mais é que o uso indevido de confiança. A gente não é traído por quem a gente não dá acesso. Grave bem isso. A gente só é traído pelo o uso indevido da confiança que a gente deu.
O inimigo não vai nos trair, porque ele não tem acesso. Quem é que tem acesso? Quem é que trai? Traição acontece com confiança. Quando é que tem traição num relacionamento? Quando alguém tinha confiança. Quando é que tem traição num caso como esse? Alguém que você deixou entrar dentro da sua casa. Alguém que você deu um cargo para ele. Alguém que você colocou em posição de honra. A traição é o uso indevido da confiança. E a gente tem alguns alertas para nós, para a gente entender. Primeiro, o que esses dois homens querem? Eles desejam serem promovidos com Davi. Eles desejam, no meio do caos que está acontecendo, que eles tenham algum tipo de vantagem. E o primeiro alerta, quero acreditar que isso não cabe para nós, apenas para pensar, que os perigos de permitir que a ambição ofusque a integridade moral. Não vale tudo para receber algumas coisas. Qualquer coisa que venha desprovida de bênção de Deus não é sucesso. É uma ilusão. Não vale tudo para ter algumas coisas, mas a ambição na vida desses dois homens ofuscou a integridade. Então, um grande alerta para todos nós, que às vezes a gente não tem paciência para algumas coisas. Às vezes a gente quer ter algumas coisas. E a integridade não pode ser corrompida por aquilo que eu desejo. Outra coisa que a gente vê nesse texto, como alerta, é a importância de manter a integridade mesmo quando nós somos confrontados com oportunidades de ganho pessoal. Sabe aquelas coisas que você precisa, que você deseja, que você quer, não vale quebrar a integridade, mesmo quando a gente está diante de uma oportunidade de ter vantagem, seja financeira, emocional, qualquer uma. Porque o que esses homens fizeram não vai passar batido aos olhos de Deus. Eles buscam pelo poder. E muita gente em busca do poder pode ser levado pelo engano e a violência. A gente vê pessoas indo depor na justiça. Quer ver uma coisa que eu costumo ver? Pessoas recebendo convites. Eu já recebi. Para ir depor por algo que eu nem soube e que não é verdade. Eu já recebi propostas para depor algo que não era verdade e que eu não vi, mas em troca iam me dar alguma coisa. Eu falei, pode parar por aí. Ou não. Se me levar para audiência, eu vou falar tudo o que eu sei. O que eu não sei, eu não falo. Mas é um perigo quando a gente está na necessidade e que aparece uma possibilidade de eu ter algum tipo de vantagem. Esses dois homens, eles não tiveram problema de enganar e de violência. E é interessante que pela busca do poder, pessoas próximas são sempre vulneráveis. Porque se elas não tiverem o coração guardados em Deus, blindados por Deus, elas vão tomar decisões na vida que pode lhes custar lá na frente. Outra coisa que esse texto nos mostra, num Brasil que nós estamos vivendo de imoralidade, de mentira, de engano. Um tempo em que a gente dá a paz do Senhor, mas a gente não sabe se realmente existe a paz do Senhor para quem está dando. Mas isso não serve para a gente trazer para a nossa vida. Pelo contrário, o que a gente precisa na nossa vida é sempre entender que não vale nenhum tipo de vantagem se eu vou trazer traição. Se pelo acesso que eu tenho na sua vida e pelo acesso que você tem na minha vida, você vai ser de alguma forma privilegiado, não será bênção, vai ter consequência. O texto vai dizer que algumas coisas a gente precisa estar atento para esses dias. O uso de uma aparência inocente. Para algumas pessoas terem vantagens, pessoas fazem cara de inocente, jeito de inocente. Mas para ela realizar os seus propósitos, pessoas fingidas são capazes de tudo. Esses dois homens estão dentro da casa de Isbosete. Quer ver uma coisa?
Minha mãe tem um relacionamento maravilhoso com Fernanda. As duas estão aqui. Fernanda vai na casa da minha mãe. Dona Célia, posso pegar uma xícara? Minha mãe fala, Fernanda. Dona Célia, posso pegar um pouco da... Minha mãe fala, Fernanda, abre lá e pega lá. Pelo acesso. Nem precisava pedir mais. Mas é o acesso que tem. E a gente olha para esse texto, que algumas pessoas, para terem vantagens, mentem, enganam. Não tem problema. Elas fingem, porque elas são capazes de tudo. Por que minha mãe libera a Fernanda para mexer nas coisas e Fernanda não mexe? Por causa da confiança e do acesso que ela tem. E a mesma coisa lá em casa. Mãe, pega aí, mãe. Não, mãe, pega aí, mãe. O acesso. E pessoas fingidas, elas têm a carinha de inocente. Fazem voz de inocente. Trejeito de inocente. E quando a gente menos espera, elas estão agindo como Recabe e Baana. Por causa do acesso que nós demos, a gente às vezes fica sabendo de coisas. Olha, eu não acredito. Eu não acredito. Pois é, foi fulano que veio aqui e falou isso. Falou, você falou? Falei, num dia que eu não estava bem. Num dia que eu não estava legal. Eu chorei na mesa. Eu lamentei na mesa. Eu pensei alto. Só que eu achei que quem estava na mesa comigo era meu amigo. Era meu irmão. Eu descobri hoje da pior forma que para ter sucesso, para ter vantagem, para ficar bem, ele não teve problema de enfiar uma faca no meu abdômen. E essas coisas doem. Às vezes dói mais a traição do que o corte. E esses dois homens nos ensinam que gente falsa simula até buscar trigo. Para gente de acesso, você fala assim, sobe lá. Quer ver uma coisa interessante? Quarto do casal. É um dos locais mais íntimos de uma casa. Sim ou não? Sim. No máximo os filhos. Mas para quem tem acesso, você fala assim, pega a chave, vai lá no meu quarto, debaixo do criado, na primeira gaveta, abre lá, tá lá. A gente não falaria isso para quem a gente não confia. Quer ver outra coisa? Tá aqui meu cartão de crédito. Minha senha é essa, pode ir lá. Irmãos, é raro, é errado, mas eu já fiz. De tanta confiança. Pode pegar. Vai lá e compra o que você está precisando. Pastor, e a senha? Minha senha é essa. O senhor vai me passar a senha? Se eu não confiar em você, eu vou confiar em quem? Para quem que você dá acesso? Para quem você confia. Só que gente como esses dois homens, eles tentam, de qualquer maneira. Eu vim buscar trigo. Quantas pessoas que se aproximam da gente choram. Estou precisando da sua ajuda. Você atende às horas da noite. Abre a sua casa. Deixa de viajar por causa delas. Transfere suas viagens por elas. Porque elas um dia chegaram pedindo trigo. Você falou, eu não posso. Eu não tenho como fazer isso, eu preciso socorrer essa pessoa. Só que pessoas falsas, como esses dois homens, eles não têm problema. E eles justificam seus atos com conversa de piedade. Outro dia a Fernanda viu um negócio aí que eu fiquei fazendo algumas analogias. Sabe gente que chega... Essas vozinhas de ai, que... Cuidado. Aquelas conversinhas. Ai, querida, querido. 99%. Por trás dessa voz tem um Recabe e um Baana. Gente que você liberou a vida. Gente que você liberou sua confiança.
o dia que você chorou na mesa, o dia que você abriu o coração, eles sabiam que hora você ia estar dormindo, que hora você está, como você está, porque eles tinham acesso na sua vida. Esses dois homens, eles estavam tão, que eles não respeitam nem o corpo de Isbosete. Eles matam e cortam a cabeça. Isbosete teve que ser enterrado assim, a cabeça no túmulo de Abner. E o corpo ficou para a família enterrar. Esses eram os dois homens que ele confiava, que ele tinha dentro de casa, que ele tinha em alta estima. Porque gente falsa simula até buscar trigo. Gente falsa sempre tenta justificar os seus atos com conversa de piedade. Por que você fez isso? Deus sabe o meu coração. Ah, sabe mesmo. Sempre o traidor tem uma conversa de piedade. Te dou 2 exemplos. Ananias e Safira. Te dou 3. Até de Saul, que diz assim para Samuel: não, eu peguei isso para fazer oferta ao teu Deus. Eu te dou outro nome. Judas. Para que fez esse óleo ser derramado nos pés? Poderia vender e dar aos pobres. Olha a conversa de piedade. Porque gente falsa sempre tem conversa para justificar o que fez, como conversa de espiritual, de moral. Eu fiz isso, Deus conhece o meu coração. Fernanda sabe quem eu sou. Existem alguns colegas que eu tenho que a gente não comunga dos mesmos princípios de fé. Não comungamos nem do mesmo time de futebol, nem dos gostos. Mas alguns desses colegas, no dia da minha tristeza, eles estavam do meu lado. Pode passar o que for, eu sempre falo: Fernanda, eu jamais cuspirei no prato que me alimentou. Ele pode estar errado, mas eu não vou deixar de estender minha mão. Porque eu sei o que eu passei, eu sei quem me virou as costas, eu sei as noites que eu chorei sozinho. E fulano, Beltrano me ligava, falou: onde você está? Então a gente não pode ser ingrato com aqueles que Deus colocou na nossa vida, pelos cargos, pelos acessos que temos. Nada justifica uma traição, nada. Mas o traidor, ele tem vozinha mansa, jeitinho manso, usa de expressão religiosa, chora. Mas se ele precisar arrancar tua cabeça, ele vai arrancar. Porque o que ele quer é o que ele pode ganhar com você. Gente falsa, ainda gosta de usar referência àquilo que ele faz e dizer: foi o Senhor que trouxe vingança. O camarada trai, pisa na bola e fala assim: foi Deus que trouxe justiça. Eu fico imaginando as frases que Deus escuta lá no céu. O que o céu pensa a nosso respeito. Frases: eu fiz isso pela obra, eu fiz isso pelo reino, eu fiz isso porque eu te amo. Tu me enfiaste a faca porque me ama? É isso mesmo? Imagine se tu não me amasse, eu virava churrasco. Mas eles usam dessa retórica. A hipocrisia dessa gente veste de necessidade de inocência para entrar no meio do rebanho. Eles são tão hipócritas que eles entram no meio do rebanho, entram no meio da casa, da família. Nós já tivemos que pedir para algumas pessoas não mais irem. Teve um tempo que eu disse assim: Fernanda, não quero mais essa mulher vindo aqui em casa uma vez por mês, nem que você não quero mais. Tem algo nela que não bate. E a gente descobriu depois que pelos acessos que ela tinha quando a gente estava em casa, mexeu nas nossas coisas, vasculhava as nossas intimidades, mexia até nos meus livros. E quase, se a Fernanda não me conhece, eu não conheço Fernanda, ainda brigamos. Porque ela disse: ele me distratou. A Fernanda falou: distratou coisa nenhuma. Eu estava aqui na sala quando você passou, ele te deu bom dia, paz do Senhor. Tinha acesso. E sabe de uma coisa? Levava o nome de cristã e tinha um cargo na igreja dela.
Eu disse para Fernanda, não quero essa pessoa mais aqui em casa, nunca mais. Porque do jeito que a coisa está indo, isso aqui é lobo vestido com pele de cordeiro. Dava profecia para os outros, pregava em alguns lugares, mas estava louca para tomar o lugar dela. E louco para estragar minha vida. Acessos. Deus nos dê discernimento para a gente daqui para frente começar a vigiar mais algumas coisas. O erro nunca se apresenta nu na vida de gente falsa. Nunca. Ele usa sempre a linguagem de religiosidade para não ser questionado. Todo falso nunca vem desacompanhado de religiosidade. Sempre vem com uma... Eu pensei, eu agi. Tá, mas tu me enfiaste a faca. Tu cortaste a minha cabeça. Você pegou algo que não podia ter feito e você fez. O falso mestre ou irmão tenta colocar Deus como aliado da sua malícia pessoal. Jesus está sentado à mesa. A época de Jesus, a mesa não era como a gente tem hoje. Então as pessoas se deitavam dessa forma, meio que sobre os ombros. E era assim que se alimentavam. A mesa não passava mais do que 20 a 30 centímetros. Jesus pega o pão. Depois ele fala, muito desejei estar convosco. Ele dá o pão na boca de Judas. E Judas não se arrepende do que ele vai fazer. Ele tinha acesso. Ele era tesoureiro. Jesus sabia. Do gente falsa tenta colocar Deus como aliado. Eu fiz isso porque eu não concordo com o que está acontecendo em Israel. E ele não vai tomar o reino. O texto vai nos mostrar que quando eles chegam para Davi, andam a noite inteira o filho da dor, o filho da aflição e o mensageiro da aflição. Os dois juntos, dois irmãos. Eles contam para Davi, ó, aqui está a justiça de Deus. Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Agora você pode reinar. Agora você pode fazer. Aí eles pegam no saco e tiram a cabeça de Esbozete. E Davi fala assim, como é que é? Vocês acham que para mim ser abençoado e tomar conta do reino, Deus precisa de traidores? Eu preciso assumir o reino debaixo de morte de inocente, de traidor. Davi chama os seus homens e fala, olha, nem o que fizeram lá em Ziglag, eu concordo. Mate-os. E cortaram as mãos e os pés. E Davi os pendurou na piscina de Hebron. Por quê? Para que todos que passassem e fossem pelo tanque soubessem que não se faz traição e que Deus não precisa jamais de subterfúgios para colocar os propósitos dele na nossa vida. O que ele tem que fazer. Porque as mãos que cometeram o assassinato, porque o juízo de Deus tem peso. A gente se aborrece, chora, lamenta, mas quando o juízo de Deus chega, tem peso. Davi não apenas mandou os matar, mas mandou cortar as mãos, e há uma razão porque cortou as mãos, e os pés, e mandou que os pendurasse. Aquelas mesmas mãos que se estenderam para derramar sangue inocente, elas foram decepadas pelo fio da justiça que foi irrepreensível. Davi disse, vocês usaram das mãos de vocês, mãos de confiança, mãos de acesso, para matar um homem justo, na cama. É isso que vocês fizeram. Nenhuma obra feita em trevas escapa ao tribunal do Altíssimo. Nenhuma obra feita em trevas escapa do tribunal de Deus. As mãos que arquitetaram o crime hediondo, que roubaram uma vida inocente, sofreram um golpe final. Elas foram desarmadas e decepadas pela ação divina. Davi disse, não preciso disso. Se pelas mãos de confiança vocês traíram um justo, que sirva de exemplo. Os pés que levaram até a cabeça do homem foram os mesmos pés que caminharam com eles no quarto de Esbozete. A justiça divina, quando a gente tem os pés envolvidos em traição, em coisas erradas, o Senhor trava os pés daqueles que agem na traição.
os pés que profanaram o aposento do rei. Davi disse: corte, porque eles não têm mais o direito de caminhar. O caminho da traição termina sempre em paralisia e morte. Todo traidor, é questão de tempo, vai ser paralisado e vai chegar morte na vida dele. Não necessariamente só a morte física, mas a traição tem algo maligno. E todo traidor vai ter a vida paralisada e vai sofrer uma morte. Quando Davi manda cortar os pés deles, para que sirva para todos, que eu não compactuo com traição e que Deus não precisa de gente assim para usar para que eu assuma o reino. Os pés que correram para a traição, que profanaram o quarto do rei, foram cortados e paralisados na sua própria ruína. Num dia anterior, menos de 24 horas, o acesso. Entraram no quarto, pediram para entrar, porque tinham acesso, pediram comida, mataram o rei e caminharam a noite inteira para dar uma notícia como se fosse espiritual e fosse justiça de Deus. Davi os paralisa na ação e diz para todo Israel: isso aqui não. Esse texto vai nos mostrar, irmãos, que a lei da semeadura é implacável diante de Deus. É que a gente confunde nosso tempo com o tempo de Deus. A gente acha que porque a gente acorda todo dia, os dois olhos estão no lugar, os dois braços no lugar, está tudo bem. A gente acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. E Ele enxerga. Cortar as mãos, porque as mãos que matam não herdam promessa. Mãos que traem são mãos que não vão viver promessas. Cortar os pés, porque os pés que correm para o mal tropeçam na própria ruína. Quero te dar uma palavra esta noite. Descansa o teu coração. Seja justo mesmo que te custe dor. Porque Deus é Deus que faz tropeçar pés que se apressam para trazer traição para você. Não prosperará. O que o homem semeia, isso ele colhe. O corpo desses dois homens foi colocado bem sobre o tanque de Hebrom. E eles estão lá, porque era um lembrete. Deus não põe ninguém no trono por fruto de traição. O que Deus tem reservado para a senhora, o que Deus tem reservado para você, não será fruto de traição. É como alguém que destrói um casamento para ficar com a outra pessoa. Sabe quando que Deus vai abençoar isso? Jamais. Porque isso é fruto de traição. Davi recusa obter o trono pela força. Deus não precisa, Deus não vai usar de maneira nenhuma. Deus não colocará ninguém em honra, em traição. Esses dois homens são um exemplo do que aconteceu com o filho de Saul. Deus não precisava que matasse Esbozete. Deus não precisava que cortasse a cabeça de Esbozete. O que Deus tinha para Davi ia acontecer. Às vezes a gente se aborrece, às vezes a gente sofre, porque você confiou, você liberou. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sofreu um golpe de um estranho é uma dor. Você sofreu o golpe de quem tem acesso é outra dor. Esses homens só entram no quarto de Esbozete porque eles têm acesso. E eu estava meditando nesse texto. E eu fiquei pensando que esses dois homens traíram, machucaram, feriram, não se arrependeram, ainda espiritualizaram o erro. Não deu 24 horas. Eles acham que vão chegar para Davi, vão contar para Davi, dizendo: olha, está aqui a justiça de Deus. Deus entregou ele nas nossas mãos. Como Abner está morto, e Davi vai governar agora sobre toda a nação. Eles acham que aquela conduta deles vai lhes dar um cargo. Não aceite para a sua vida nada que venha produto de traição. Não compactue com a morte espiritual. Não fira ninguém na honra. Não machuque ninguém no acesso que você tem. Não espiritualize mentira e nem erro. Porque Deus, Ele sabe como cuidar de quem é filho. E mesmo sendo esses dois homens, benjamitas,
Eles não tiveram nenhum pudor, mas nenhum pudor. Nós não estamos falando de gente efraimita, não estamos falando de gente de outra tribo, nós estamos falando de gente de Benjamim. Gente que não tinha posição, teve posição. Gente que não tinha acesso, teve acesso. Gente que tinha privilégio de estar em lugares que outros não tinham. Gente que foi buscar comida, mas eles não foram buscar comida, eles foram levar a morte. Gente que sabe da vulnerabilidade. Gente que sabe do que eles estão passando. E eles chegam para Davi e dizem assim: aqui está, ó, Deus trouxe justiça para você. Você pode reinar agora. Tudo que eles esperavam é que Davi os honrasse debaixo de uma traição. Sabe qual foi o resultado? Davi disse: não, eu não preciso disso. Eu não vou reinar com morte de gente inocente. Vocês mataram um homem na cama. Vocês não deram chance de defesa para esse homem. Que erro esse homem cometeu? Qual é o problema desse homem com vocês? Vocês fizeram isso com segundas intenções. A Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 4, se não me falha a memória: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nenhuma pessoa vai ter sucesso se ela trai, se ela desonra. Lembrando, só trai quem tem acesso. Repete comigo: só trai quem tem acesso. Como é que alguém fica sabendo do seu relacionamento conjugal? Porque você contou, você deu acesso. Como é que alguém fica sabendo de uma tristeza sua? Porque você deu acesso. Deus paralisa os pés de quem é traidor. Deus corta o efeito de mãos que estão envolvidas com traição. Deus manda um recado para a nação que vai se estabelecer: eu não preciso de falcatrua, eu não preciso de crime hediondo, eu não preciso de gente falsa, eu não preciso de morte, eu não preciso de gente que mente para fazer o que eu tenho que fazer. Todos nós que estamos aqui, a Bíblia não é apenas um livro para ser lido, é para ser meditado. Num Brasil que nós vivemos, que as pessoas mentem com a maior cara de pau e justificam os seus erros como sendo necessário. Nós fomos levantados por Deus para não ser iguais. Nós somos levantados por Deus para ser luz no meio das trevas. Esses dias alguém me procurou e se diz até cristão, não é nem daqui, e disse assim: eu queria marcar uma reunião com o senhor. Eu disse: eu queria conversar com o senhor sobre a nova questão que vem aí pela frente no mês de outubro. Eu disse: não precisa. Por quê? Porque eu já tenho meu posicionamento. Não, mas não precisa. Eu já tenho uma posição, eu dei minha palavra, eu fui consultado. Mas o senhor não quer nem ouvir? Não, eu não quero nem ouvir. Mas por quê? Porque você vai tentar me jogar algumas coisas e eu vou te adiantar. Você vai perder o seu tempo comigo. Eu não sou homem de duas palavras. Eu sou um pastor. Eu não sou homem de duas palavras. Se eu dei a minha palavra, eu vou cumprir a minha palavra. Eu posso ter prejuízo, mas vou honrar com a minha palavra. Mas e se a gente não insista, meu irmão? Eu não vou sentar com você e eu não vou receber você. Para esse assunto, não. Se você quiser conversar sobre outra coisa, tudo bem. Gaste o seu tempo com pessoas que ainda não empenharam sua palavra. Porque antes de eu me posicionar, eu fui colocado numa posição de credibilidade. E eu não quero estar pregando uma coisa no altar amanhã, alguém olhar e falar assim: esse cara é moleque. Ele não é homem. Deus nos livre num país que está corrompido por mentira, por fraude, aonde o que é justo estão dizendo que é injusto, e o que é injusto estão dizendo o contrário. Tem coisas nessa vida, irmãos, escute bem, que ou você se posiciona, ou você está mais um no meio da traição.
O que Deus tem guardado para a senhora, para o senhor, para você, para esta casa, não será fruto de desonra nem de traição. Algumas coisas podem nos custar hoje, mas a nossa posição a gente não abre mão. Um cristão não tem duas palavras. Um cristão tem uma palavra. Meu pai me ensinou. Quando você der uma palavra para alguém, Kleber, cumpra. Ele dizia, porque você carrega, além do nome da família, você carrega o nome de crente. Esses dois homens acharam que iam ter vantagens porque Abner estava morto e porque Isbosete estava vulnerável. E foi em cima do acesso que eles matam o inocente. Nenhum de nós está livre de errar, de falhar, de pecar. Aonde é que o cristianismo se torna real na nossa vida? Quando eu reconheço, quando eu admito e quando eu me conserto. Não podemos reclamar, escute bem. Não podemos reclamar. Por que algumas coisas estão paralisadas? Quando eu me lembro de algumas coisas que eu fiz. A Bíblia diz, se o teu irmão, você feriu, se você tem alguma coisa com o teu irmão, antes de ofertar, vai lá e se conserta com ele, para que a tua oferta seja aceita. Esses dois homens, Recabe e Baná, colocaram as suas famílias em desmérito, em descrédito. Acharam que mentir e matar, mesmo que um inocente, sabendo que Davi já seria o rei, mas teria vantagem. Podem te oferecer o que for. Podem se posicionar com você. Mantenha princípios de Deus na sua vida. Eu vou dizer mais uma vez. Princípios, ou você os respeita, ou eles vão te quebrar. Esses dois homens, benjamitas, da mesma linha e da casa de Isbosete e da casa de Saul, ocuparam posição de capitães. E foram esses dois homens que foram até a câmara, o quarto, o leito. Sabia o horário, sabia como ele estava emocionalmente, sabia a fraqueza do reino e não deram chance de defesa. Só que Deus não folga com a injustiça. A notícia chega e Davi disse, mate os dois. Vocês acharam que eu ia triunfar com a morte do inocente? Vocês mataram o cara? Gravíssimo, irmão. Nós podemos até não ser o que as pessoas são, mas a gente deita a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Quando a gente pega o cálice do Senhor, a gente não ceia indignamente. Quando a gente dá a paz do Senhor, a gente sabe o que está fazendo. Quando vai semear alguma coisa no reino, nós não temos mancha de Recabe e de Baná. Davi chora. Tem coisas que são difíceis, mas precisam ser resolvidas. Davi corta toda a possibilidade, ele não se alimenta. Porque tem um monte de gente que está olhando e pensando, será que ele realmente não mandou matar Isbosete? E ele chora, enterra, não se alimenta, jejua. E todos sabem, não, realmente ele não tem. Deus colocou Davi onde tinha que colocar. O que Deus tem para a senhora, para o senhor, para você, o que Deus tem para esta igreja, o que Deus tem para o seu ministério, o que Deus tem para a sua família, o que Deus tem para a sua carreira, nunca, nunca, nunca pode ser fruto de traição. Se tem alguma coisa que na caminhada da fé aconteceu, não espere alguém falecer. Recentemente, num velório, a pessoa foi lá e começou a chorar pedindo para Deus ressuscitar a pessoa, para ela pedir perdão porque a pessoa morreu e ela não se consertou. A gente tem uma vida inteira para resolver as coisas. Não espere, porque Deus nunca vai nos colocar em trono nenhum se na nossa carreira tem traição.
se tem alguma coisa que nós obtivemos na vida, fruto de um acesso, e tratamos levianamente o acesso, é tempo da gente realinhar as nossas ideias, nosso pensamento. Porque Deus não vai colocar. Não vai. Eu prego a palavra. O dia que Deus precisar justificar algo errado e quebrar a palavra dele, não é o Deus da Bíblia. Por isso, meus irmãos, vamos manter a nossa linha. Vamos continuar comendo arroz, feijão e chuchu. Mas não vamos ter vantagem daquilo que não serve. Se Deus tem uma promessa na sua vida, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Você precisa fazer a sua parte. Não fique de braços cruzados, faça a sua parte. E Deus vai fazer a dele. Talvez o trono que eu estou pregando essa noite, não estou falando de um trono de reino material. São bênçãos que Deus tem para você, tem para nós. Que as nossas mãos não sejam manchadas com mãos de sangue que feriram um inocente. Que pelo acesso que eu tinha. Nós, pastores, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que Deus nos entrega. Porque na vida ministerial, muita coisa a gente acaba participando. O que a gente não pode é pegar destas coisas para fazer qualquer tipo de vantagem na nossa vida. Porque, aprenda uma coisa, o dia que Geazi se meteu com injustiça, a lepra que estava em Naamã passou para ele. O Senhor é Deus de amor, mas também é Deus de justiça. Daqui uns dias nós vamos ter algumas coisas acontecendo. Eu não sei como alguns crentes estão acordando para algumas coisas. Essa semana tivemos mais de 5 terremotos. Ontem tivemos outro terremoto. Ontem, em lugares que não é costume ter terremoto. Isso aqui está se cumprindo, tá? Então vamos viver o que isso aqui fala. Princípios, repete comigo, princípios. Ou eu os respeito, ou eles me quebram. Depois que o fôlego de vida foi embora, irmão, você não queira saber o que algumas pessoas sofrem. Resolva a tua vida. Descansa o teu coração. Se você de alguma maneira hoje sofre por alguma questão que você deu acesso, fica tranquilo, fica tranquila. O Senhor é Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Descansa a tua alma, descansa o teu coração. Esses dias nós estávamos conversando lá em casa, né? Éramos tão bons inquilinos, nunca demos trabalho. Agora começou o trabalho para algumas pessoas. É assim que funciona. Às vezes a gente está debaixo da bênção e não sabe que está debaixo da bênção. Algumas pessoas só sentem a ausência da bênção quando elas não vivem mais. Nunca se esqueça disso. A vida passa muito rápido. Muito rápido. Corrija aquilo que precisa ser corrigido. Ajuste o que precisa ser ajustado. E limpe as tuas mãos. Guarda o teu coração. Não participe de traição. O dia que começarem a falar alguma coisa para você, fala, não vou ouvir. Não quero saber. Por quê? Porque eu não quero parte nas coisas do inferno. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para ele, o que Deus tem para ele, o que Deus tem para nós, vai acontecer debaixo de bênção e não embaixo de engano. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.